Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Aqui na Afrobras News a gente sempre deseja a você que tenha essas três opções, porque eu não sei que hora que você vai assistir o nosso programa. Meu nome é Fernando Lavieri, eu sou do Afrobras News e esse é o nosso programa da semana, onde a gente faz o rescaldo de todos os assuntos mais importantes que temos em evidência. Esse daqui é o estúdio da Universidade Zumbi dos Palmares. E hoje a gente conta com a importante presença de uma das pessoas que mais conhecem sobre relações internacionais no país. O nome dele é Paulo Borba Cassella, ele é professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito e do Grupo de Estudos BRICS, da USP, e veio aqui nos acompanhar nessa tarde. Professor, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Fernando. É bom estar aqui com vocês. Professor, antes da gente começar sobre o seu tema de trabalho, que é as relações internacionais, né? Especialmente o BRICS, vamos falar um pouquinho a respeito dos temas da semana, que é uma coisa que a gente se propõe a fazer para, mesmo que tenha um tema especialíssimo como o de hoje. Bom, o primeiro é o seguinte, é a votação no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal. O marco temporal, para quem não sabe, é o seguinte, a população indígena do Brasil, se ela tiver terras, ela só pode ter terras demarcadas a partir da promulgação da Constituição Cidadã, 5 de outubro de 1988. Então é assim, o que está sendo votado no STF? Se isso se mantém ou não, né? Por enquanto, até onde eu vi, estava 5-2 para cair essa tese, o que é uma coisa aceitável, que é uma coisa que todos estão brigando, principalmente as pessoas que apoiaram o governo Lula, né, na eleição, há 2 anos e tal. Professor, gostaria de contar com seus apontamentos sobre esse assunto. Veja, eu acho que é importante deixar claro que não são os brancos que têm que dar um pedaço do Brasil para os povos indígenas. Eles estavam aqui muitos milhares de anos antes da colonização branca e da imigração forçada dos negros chegarem aqui no país. Então, que a Constituição garanta o que, se fosse cumprido, corresponderia a 10 ou 12% do território nacional, não só é uma questão de justiça, direito de quem já era dono da terra antes dos que chegaram depois, e também já está evidente para todo mundo que as reservas indígenas também são reservas ecológicas, porque eles destroem muito menos a floresta do que o homem branco. Então, reconhecer o direito dos povos indígenas à terra é uma questão de justiça, é uma questão de resgate de uma dívida histórica com os povos originários e é também uma forma da gente preservar a floresta e a cobertura vegetal original para as gerações futuras, porque o que está na mão deles se conserva. E é algo que está, digamos, é inevitável, né? A gente tem que proteger a natureza. Com certeza. E até por uma questão, não só por uma questão de princípios ou filosófica, mas também já está evidente que a floresta em pé pode ser muito mais rentável do que derrubar a floresta para extrair madeira e fazer pasto ou fazer plantação. Esse capital que representa a floresta conservada é uma coisa que precisa ser enfatizado porque é o interesse do Brasil como um todo e não deixar que a floresta seja derrubada e seja apropriada por um pequeno grupo. Falam várias vezes, Fernando, que os indígenas são menos de 1 milhão de pessoas e para terem essa parcela do território nacional. As grandes propriedades rurais, agricultura e pecuária, são 20 mil, não chega a 25 mil pessoas. É muito mais concentrado do que povos indígenas. E eles têm muito mais consciência ambiental do que os brancos que se dizem civilizados e querem levar a civilização para eles. Sim. Muito bem. Bom, gente, eu gostaria de me desculpar
e retomar. Vamos voltar no início. É o seguinte, eu vou fazer minha audiodescrição aqui para pessoas que têm dificuldade de visão, que não enxergam. Como eu disse, eu sou o Fernando Lavieri, aqui é o Afrobras News. Eu sou um homem negro que usa barba e estou vestindo uma camisa polo vermelha. Muito bem. Professor, agora vamos conversar um pouquinho a respeito da indicação. O presidente Lula tem aí, nos próximos momentos, 2 indicações a serem feitas. Primeiro, para o Supremo Tribunal Federal, com a saída da ministra Rosa Weber, que é a atual presidenta, né, da Corte, e também para a PGR, Procuradoria-Geral da União. Eu gostaria que o senhor comentasse com a gente algo que está sendo muito debatido na sociedade, que é a indicação de uma mulher negra para o Supremo, né? E essa é uma das bandeiras, logicamente, da Zumbi dos Palmares. Por favor, professor. Veja, eu acho que seria muito pertinente e razoável, o que já foi falado várias vezes, que em mais de 130 anos de funcionamento do Supremo Tribunal Federal nunca houve uma ministra negra. Ministro negro nós tivemos somente o Joaquim Barbosa, então acho que seria uma questão de justiça e está mais do que na hora que isso acontecesse. A Faculdade de Direito da USP fez um ato ontem e encaminha uma carta para o presidente Lula com a nossa candidata, que é um nome muito forte, muito respeitado, muito querido, a professora Eunice Prudente. Eu acho que essa poderia ser uma indicação, uma jurista, uma pessoa que eu conheço, estimo muito e que eu acho que estaria perfeitamente qualificada para ocupar esse lugar. Contudo, eu acho pouco provável neste momento, porque parece que há uma necessidade de compor forças políticas e talvez a indicação do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal seria justo e adequado em relação a alguém que tem um bom cabedal, um bom currículo e que tem feito um trabalho muito importante como ministro da Justiça. Foi importantíssima a atuação dele em relação à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro e a atuação também do secretário executivo, Ricardo Capelli. E isso é importante que fique registrado quanto foi relevante essa atuação. E teria, assim, com o Flávio Dino no Supremo, a possibilidade de cindir o Ministério da Justiça em Justiça e Segurança Pública e acomodar 2 aliados que daí poderiam ajudar a trazer votos e apoio para as pautas que têm de ser aprovadas no Congresso. Flávio Dino seria um nome forte. E tem outros nomes que têm sido também cogitados. Então, tem muitos interesses em torno dessa indicação. Sim, porque é uma coisa muito prestigiosa e é muito importante politicamente. E eu acho importante deixar claro que isto aqui só não voltou a ser uma ditadura graças ao Supremo Tribunal Federal e ainda há algumas semanas atrás a Faculdade de Direito deu a mais alta medalha que nós temos para o ministro Alexandre de Moraes pela atuação que ele teve em reconhecimento aos grandes serviços prestados ao país. Então, acho que é muito importante o bom funcionamento do Supremo Tribunal Federal. É muito preocupante essa campanha de desmoralização e de críticas à Suprema Corte. E eu faço questão de deixar registrada a minha opinião que só não voltamos a ser uma ditadura graças ao Supremo Tribunal Federal. Então, que de vez em quando uma ou outra decisão possa ter alguma crítica, algum reparo. Qualquer instituição humana tem os seus problemas, os seus defeitos, e eu acho que o Supremo tem uma atuação muito importante. Os próximos juízes que integrarão a Corte têm um enorme papel a cumprir,
E, como nós dizíamos agora há pouco, uma vez no Supremo, você pode, exceto se quiser sair antes, ficar até os 75 anos, até a compulsória. Sim. Então, as pessoas precisam ser bem escolhidas, porque elas podem ficar 30 anos ou mais de 30 anos. A Constituição diz que as pessoas têm que ter pelo menos 35 e, no máximo, 70 anos. Então, alguém com menos de 40 anos que ingresse pode ficar décadas no Supremo. Então, a gente precisa de pessoas muito qualificadas. São os requisitos da Constituição. É o notório saber jurídico e a ilibada reputação. Às vezes... Coisas que a professora Eunice tem. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Além de ser uma colega que é muito respeitada e muito querida também. E o ministro também, né? Professor, o senhor tem muitos anos de academia, conhece a USP como poucos. E, assim, dentro da universidade existem os trotes dos alunos, a gente sabe, e existem também as torcidas. Essa semana a gente passou por um momento extremamente conturbado e vergonhoso, por que não dizer, que foi a atitude dos alunos durante o jogo feminino de voleibol no interior, né? Eu queria que o senhor analisasse isso, se a gente pode fazer uma decorrência de tudo que a gente passou no Brasil nesses últimos anos, Sim. Com essa atitude dos alunos, ou não tem nada a ver, é uma coisa... Veja, eu acho que tem uma coisa, eu acho indefensável, eu acho que é lamentável que esse episódio tenha ocorrido. A Unisa parece que já expulsou os que foram identificados. A outra instituição, a São Camilo, está dizendo que ia investigar, que prefere adotar medidas de conscientização, ou seja, a Unisa foi mais direta, a São Camilo está dizendo vamos averiguar e ainda não disse o que pretende fazer. Eu acho preocupante, então é um sinal de imaturidade, é também uma coisa meio agressiva, assim, porque você precisa entender que o universitário ainda é muito jovem, mas ele tem que começar a se colocar como adulto. Especialmente quem pretende ser médico e cuidar das pessoas, da saúde das pessoas. Então, acho que todos os profissionais devem ter uma atitude adulta e profissional. Mas eu acho que especialmente médicos e médicas precisam ter consciência de que não é só uma profissão, é também um trabalho que tem uma relevância para a sociedade e precisam ser pessoas que inspirem confiança. Sim. Então, quem faz uma molecagem de mau gosto como essa, vai ser médico depois? Eu vou confiar para cuidar da minha saúde, da saúde da minha família? Sim. Sem falar que a gente pode fazer também um recorte racial, né? Porque eles se pintaram de negro. Não, eu acho que então, fazer assim, blackface é uma coisa que não se pode mais tolerar. Isso antes podia dizer era uma brincadeira de mau gosto, hoje em dia eu acho que se tornou o absolutamente conhecimento já está intolerável. disseminado, né? Então, Não dá mais. bom, pessoal, agora a gente vai entrar nos assuntos que o professor tem conhecimento prolífico. Então, vamos falar de relações internacionais, né? A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte. Eu sei que há muitas diferenças, porém, existe alguma coisa que a gente pode falar em comparação com os últimos 4 anos, aliás, os últimos 6 anos das relações internacionais do Brasil, com esse momento agora? Veja, Fernando, acho que foi... Desculpa, levando em consideração Ernesto Araújo, Sim. Celso Amorim e Mauro Vieira, que agora estão à frente do Ministério. E eu, Ernesto Araújo, Carlos França. Carlos França. Eu acho que o governo Bolsonaro foi um desastre em muitos campos, mas foi especialmente desastroso na política externa. E acho que mesmo durante o período militar, o Brasil conseguiu manter boas relações com Israel e com os países árabes durante o período militar. Durante o período militar foram feitas grandes obras de engenharia civil em países árabes. E a diplomacia brasileira sempre foi um corpo
altamente qualificado de profissionais, que é respeitado no exterior e que é um grupo de profissionais com uma política de Estado, não pode ser uma política só de governo. E esses 4 anos do governo Bolsonaro foram um desastre. O Brasil nunca esteve tão afastado de todos como foi durante esse tempo. Veja quantos pedidos de encontro com Lula foram feitos durante a reunião do G20 em Nova Delhi e durante a passagem da abertura da Assembleia Geral da ONU esta semana. Quantos queriam falar com o Bolsonaro? Então, foi absolutamente um contraste. Então, quando o Lula disse o Brasil está de volta, é verdade. Tem ainda muito trabalho a ser feito, porque o estrago que foi feito foi incomensurável. Mas eu acho que isso já está sendo sinalizado. Então, o Brasil voltar a ter protagonismo na área ambiental. Deu trabalho para o Brasil construir uma imagem de um parceiro fiável na área ambiental. Deu trabalho para o Brasil conseguir sediar a Rio 92. Sim. E depois a Rio +20 em 2012. Isso foi jogado fora. Mas, desculpe, você ia falar outra coisa. Porque eu lembrei do que o senhor começou a falar, eu lembrei que o antigo ministério se orgulhava de ser par internacional. Ter o Brasil como par internacional. Isso demora para ser recalculado, essa imagem? Sim. O que já foi dito eu vi vários comentários nos últimos dias, que o Lula, na 3ª edição, tem uma grande vantagem, porque colocado em comparação com Bolsonaro, qualquer coisa que ele faça já é um enorme avanço. Então, isso é. Por outro lado, eu acho que às vezes precisa filtrar um pouquinho. Então, com relação à guerra na Ucrânia, eu acho que é injusto dizer que os dois têm culpa. Porque a Ucrânia foi invadida, agredida, está sendo maltratada por uma ilusão do governo Putin de achar que poderia fazer essa invasão, derrubar o governo e colocar um regime simpático e que recebesse ordens de Moscou. Deu tudo errado. E agora eles não podem simplesmente ir embora porque os russos não gostam de líderes que perdem guerras. Sim, mas a gente vai chegar lá. Eu gostaria de voltar um pouquinho. O presidente Lula, ele teve já 20 viagens. Como o senhor considera que essa última na Assembleia Geral, a abertura da Assembleia Geral, foi a mais importante ou a gente pode destacar outros momentos? Veja, eu acho que é importante que na abertura da Assembleia Geral da ONU, o discurso do presidente brasileiro, então essa prerrogativa que tem sido feita desde que a ONU foi criada, do Brasil ser o primeiro a discursar na abertura da sessão anual da Assembleia Geral. Não tem cabimento o presidente ou presidenta do Brasil ir para falar para o público do quintal de casa. Sim. Então, a tribuna da ONU é para ser um discurso voltado para a comunidade internacional. Se quiser fazer discurso para o público interno, usa a televisão, as lives semanais, chama uma cadeia de TV e faz um pronunciamento. Não tem cabimento ir para a tribuna da ONU falar da roupa suja de casa. Então, essas são coisas que foram feitas de uma maneira muito idiota, para ser muito franco. Então, que bom que o presidente do Brasil vai e faz um discurso voltado para a comunidade internacional. Sim. E acho que isso é importante. Combate à pobreza e à desigualdade, reforma das instituições internacionais, embora eu seja um pouco cético em relação a isso alcançar resultados, mas tem que continuar insistindo nessa tecla. A agenda ambiental, a agenda de energias renováveis,
Essas são matérias nas quais o Brasil pode ter uma atuação relevante. Nós não somos uma potência militar, nem econômica, hegemônica, mas o Brasil sempre soube trabalhar a sua inserção internacional como um país amante da paz, que resolveu as suas questões internacionais pacificamente, usando o direito internacional, e não entrar em discurso de bobagem. Dizer que, se acabar a diplomacia, nós temos armamentos com relação aos Estados Unidos é ridículo. Então, esse é o tipo de coisa que dava vontade de se enfiar embaixo da mesa cada vez que eu via uma dessas. A gestão que foi feita da diplomacia brasileira durante o governo Bolsonaro foi lamentável. Não, sim. O senhor tem toda a razão, porque se orgulhar de ser um par internacional é uma coisa assim que não faz sentido nenhum. Ninguém nunca viu. Ainda mais quando um diplomata diz isso. Pois é. Professor, mas esses 3 eixos que o presidente Lula escolheu para falar na ONU, né? Combate às desigualdades, os conflitos, se colocar contra os conflitos armados. E o terceiro tema agora me falhou, mas bom. Ambiente? Meio ambiente, isso, exatamente. O senhor falou muito bem, meio ambiente. Meio ambiente e combate à fome já são temas muito conhecidos da agenda do presidente Lula. Agora, debater conflitos armados, o Brasil é bem escutado quando se propõe a falar desses temas. Eu falo isso porque eu lembro que o Celso Amorim, ex-ministro, que agora compõe o governo, e o Lula, eles fizeram um tratado, um documento junto à Turquia no segundo governo, para se adequar às relações entre Estados Unidos e Irã, né, naquele momento. Então, o Brasil é bem escutado quando fala sobre isso, é considerado um anão no debate internacional. Não, eu acho que essa credibilidade do Brasil existe. Eu acho que em relação à guerra de agressão da Rússia na Ucrânia, fica um pouco mais difícil de você dizer que vamos sentar e conversar, enquanto um dos lados invadiu o outro, tem tentado manter ocupada uma parte do território. Isso causou um número grande de mortes civis, o que é crime de guerra. Isso causou o deslocamento para o exterior de milhões de ucranianos como refugiados, outros tantos milhões como deslocados internos, ou seja, pessoas que tiveram que abandonar suas casas, sua vida, seu trabalho, e estão em condições precárias em uma outra região do país. Então, dizer que você tem que sentar para conversar enquanto um dos lados fez esse estrago todo e o outro lado está tentando se defender, se você senta para conversar e você quer congelar do ponto em que está, isso compreensivelmente é inaceitável para os ucranianos. E claramente, nessa guerra de agressão da Rússia, eles não contavam com 3 coisas que já aconteceram. Uma é a heróica resistência do povo ucraniano, porque todo mundo fala, a população da Ucrânia é muitas vezes menor do que a da Rússia, o PIB, as forças armadas. Então, quem imaginava que seria um passeio de alguns dias para o exército russo, deu completamente errada essa previsão. Segunda coisa, o apoio do Ocidente, porque tinha havido uma prévia disso, quando a Rússia encenou um plebiscito na Crimeia, e depois a Crimeia, independente, decide se juntar à Rússia, que não foi bem assim, a gente sabe. As sanções que foram adotadas... Foi o que aconteceu agora com as regiões de Lugansk e Kerch também. Aí tentaram, mas ainda nem dá, porque você querer fazer uma votação no meio de um conflito armado
com o controle de tropas russas ali em cima dos eleitores, isso é uma farsa. Esse é pior do que o da Crimeia em 2014. E as sanções que foram então adotadas foram pouca coisa. Então, com certeza, os russos não imaginavam, primeiro, a resistência ucraniana, segundo, o apoio do Ocidente, que até agora tem se mantido, não fraquejou. E a Principalmente dos Estados Unidos. Principalmente dos Estados Unidos, mas também de países que já sentiram o que é você estar sob domínio russo. Então, historicamente, poloneses e ucranianos se detestam. Eles tiveram várias guerras entre eles. Veja quanto a Polônia tem apoiado a Ucrânia, porque a Polônia sabe o que é ser dominada pela União Soviética e pela Rússia. Mas, professor, os russos, o presidente Putin diz que a OTAN estava cercando o território russo. E por isso ele teve que tomar a atitude que tomou. Então, deu completamente errado. Porque dois neutros, a Suécia e a Finlândia, depois da invasão da Ucrânia, a Finlândia já entrou. A Suécia ainda não teve a sua entrada completada, porque a Turquia está chantageando, tentando obter vantagens para concordar com a entrada da Suécia, alegando que ela acolhe opositores do regime turco, que eles chamam de terroristas. E essa é a terceira coisa com a qual a Rússia do Putin não contava. A incompetência que mostrou o exército russo. E isso, para quem queria dar uma imagem de grande potência, queimou o filme deles, como a gente diria em linguagem popular. Porque foi um desastre a gestão que foi feita. O chefe do grupo de mercenários, Wagner, fez Prigozhin. duras críticas, o Prigozhin fez duras críticas ao comando militar russo e à forma como a guerra estava sendo conduzida. Outro dia ainda alguém falava, poxa, quantos generais russos já morreram? Eu disse, olha, eu tenho menos pena deles do que dos recrutas que são mandados para a frente de batalha, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo. Pelo menos os do lado ucraniano sabem por que eles vão lutar. E do lado russo, eles não sabem por que eles estão metidos nessa guerra, não foram adequadamente treinados, não foram adequadamente equipados e vão lá para ser exterminados. Então, eu tenho muito mais pena dos soldados do que dos generais russos. O senhor estava falando sobre economia, sobre as sanções à Rússia. Elas ainda não surtiram o efeito que se esperava. As de 2014, até foram feitas algumas análises. Em alguns setores, a falta de importações levou ao desenvolvimento de uma indústria local. Por exemplo, a partir de 2014 se desenvolveu uma produção de queijo na Rússia, de tipos de queijo que antes não tinham. Então, essa foi uma espécie de programa de substituição de importações. As sanções adotadas de 2022 para cá foram muito mais longe, porque fez a economia russa. Então, veja quanto o rublo se desvalorizou, veja quantas grandes empresas saíram da Rússia. Então, você tem, hoje em dia, versões russas de grandes marcas do Ocidente que saíram de lá depois da invasão. Então, essas sanções adotadas desde 2022 foram muito mais longe, muito mais sérias do que as de 2014. Aí já deu um impacto maior. E cada vez que o governo Putin diz nós vamos muito bem, obrigado, é sinal de que eles não estão indo tão bem assim, porque quando as coisas estão bem, você não precisa ficar falando o tempo todo que elas estão, não é? Sim. E no caso da Ucrânia, eu fico pensando até por quanto mais tempo tanto a Europa quanto os Estados Unidos podem suportar porque eles têm que adequar os seus recursos para esse movimento de contenção da guerra, né? Sim. Até quando isso vai? É uma pergunta de $1 milhão essa, Fernanda, porque exatamente é óbvio que a Ucrânia precisa desse apoio
de armamentos, de treinamento e de dinheiro e tecnologia. E material humano. Também para poder manter o seu esforço de guerra. Por outro lado, ninguém imaginava que em menos de 2 anos o exército ucraniano se tornou um dos mais eficientes do planeta. Veja quanta tecnologia, de quantos países diferentes, de quantos tipos diferentes de equipamento eles absorveram e entraram em ação, em funcionamento. Outro dia eu li uma matéria de equipes de engenheiros que se deslocam nas frentes de batalha para consertar tanques e armamentos que sofreram avarias, porque diz, não dá para tirar da linha de frente e levar até algum lugar para uma grande oficina. Então eles estão desenvolvendo equipes de trabalho de emergência no lugar para poder pôr de novo esses equipamentos e armamentos em funcionamento na frente de batalha. Então é realmente admirável. E uma outra coisa também, o Volodymyr Zelensky foi eleito porque ele se tornou conhecido como um ator que fazia uma série na qual ele imitava um presidente da Ucrânia. Ele vira o presidente da Ucrânia e tem se saído muito melhor do que se imaginava. Então, nos primeiros dias da guerra, quando os Estados Unidos ofereceram asilo, a resposta dele: eu não preciso de uma carona, eu preciso de armamentos. Ele sabe que a cabeça dele e da família está a prêmio. E ele fez questão de fazer lives em diferentes pontos da capital, em diferentes lugares, dizendo: olha, eu continuo aqui, eu estou na rua tal, eu estou na frente do prédio tal. Então, mostrando que ele continua lá presente. E esse homem conseguiu cativar o mundo inteiro. Ele virou uma celebridade. Então, Homem do ano, time. Porque é alguém que está lutando para defender o seu país e enfrentando problemas de corrupção, problemas de ineficiência. Já teve que fazer algumas trocas de pessoas em volta dele no governo, mas conseguiu captar a imagem positiva do mundo de alguém que está engajado numa luta pela sobrevivência do seu povo, do seu país. E tem semelhanças entre a Rússia e a Ucrânia, mas são 2 povos diferentes. A Ucrânia tem a sua própria tradição. Uma parte da Ucrânia sempre foi muito mais voltada para o Ocidente do que a Rússia, a Rússia imperial, ou a Rússia soviética, ou a Rússia de Putin. E essa identidade nacional ucraniana não vai ser apagada à força. Eles estão enfrentando um sofrimento, violência, crimes de guerra, bombardeamento de estruturas civis, de hospitais, de maternidades, de escolas, de bairros residenciais, crimes de guerra um atrás do outro, deportação forçada de crianças para serem russificadas, o que causou a ordem de prisão contra o Putin e a que seria o equivalente da ministra de Direitos Humanos da Rússia, por crime de genocídio. Isso é uma dos crimes que caracterizam o genocídio, é você forçar a perda de identidade de crianças, levando para serem russificadas à força no país vizinho. Então, não é o mesmo país, não é uma identidade que possa ser apagada, porque eles já sofreram muito ao longo da história, sobreviveram e continuam existindo. Professor, e sobre o argumento usado também pelos russos de que há batalhões neonazistas na Ucrânia? E por isso a Rússia tende a se colocar... Tem um batalhão neonazista. Os mercenários do grupo Wagner, que são mandados pela Rússia. Esse é um batalhão nazista. E esse batalhão de milícia, que tem muita gente que conhece aqui no Brasil também como é que funciona a milícia, está exatamente para fazer o trabalho sujo na Ucrânia e em vários países da África e do Oriente Médio.
Foi o grupo Wagner fazer estragos na Síria, foi o grupo Wagner fazer estragos em vários países da África, e eles estão metidos em... Então, esse discurso do Putin no começo da invasão, de que era preciso desnazificar a Ucrânia, eu acho que nem os russos acreditam mais nessa conversa. Então, ficou claro que era a tentativa de impor pela força um regime favorável a Moscou e que jogasse conforme o que o governo Putin quer que a Ucrânia faça. Professor, vamos explorar um pouco mais esse assunto, porque eu estou vendo que o senhor está bastante empolgado em debater a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu queria saber o seguinte: Estados Unidos tem eleições ano que vem. Sim. E agora? O impacto dessa ajuda militar e financeira dos Estados Unidos para a Ucrânia? Veja, é mais ou menos aceito que hackers russos tenham ajudado a influenciar as eleições americanas, como também a gente pode imaginar que eles tenham influenciado, eles e Steve Bannon, e as eleições por aqui e em outros lugares também. O senhor está falando da Cambridge Analytica. A volta de Trump seria um desastre para os Estados Unidos e para a Ucrânia também, com certeza. Porque o Putin sabe que essa reeleição do Trump, porque no campo dos republicanos parece que nenhum outro tem chance. Entre a penúltima e a última pesquisa, ele aumentou 9 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Então, provavelmente o candidato republicano será o Trump outra vez. O que é a propaganda está muito forte. Lastimável. Está muito forte a propaganda. E se o Trump for reeleito, ele vai amansar o discurso em relação à Rússia em seguida. Então, isso seria desastroso para os Estados Unidos e seria desastroso para o mundo, mas para a Ucrânia especialmente também, eu acho. Mas o Congresso norte-americano está favorável ainda a essa dispendiosa... Sim, mas veja que o Senado, por exemplo, o voto da vice-presidente Kamala Harris é que às vezes desempata as votações no Senado, ou seja, as forças estão muito próximas entre democratas e republicanos. E é preocupante o que pode acontecer com as próximas presidenciais e com a composição do Congresso nas próximas eleições, e o que isso pode ser muito preocupante. Sim. Inclusive, com relação a hackers russos, você deve ter acompanhado que agora, no final do mês, a Eslováquia tem eleições. Sim. E tem um candidato de extrema-direita com um discurso pró-Rússia que está sendo impulsionado, e o atual governo eslovaco já disse que provavelmente tem hackers russos e tem a influência russa na propaganda para esse candidato ganhar a eleição. E daí, com um candidato de extrema-direita na Eslováquia, eles que têm participado do apoio do Ocidente, dando armamentos e apoio à Ucrânia, eles passariam a ser mais um pró-Rússia. Bom, vamos voltar para a Europa. Tá bem. Assim, a Alemanha, logo após o final da Segunda Guerra, ela ficou impedida de ter um exército próprio, de ter armamento, de constituir um aparato, né, militar. Agora, com a guerra da Ucrânia, ela está tendo que se envolver muito. Qual é o saldo disso? Como que vai ficar a Alemanha? Primeiro, na parte econômica, porque ela tinha um acordo com a empresa de gás russa e agora não tem mais. Sim. Né, do Nord Stream 2 e tal. E também a parte militar da Alemanha. Qual o saldo para a Alemanha? Veja, eles foram pegos de surpresa, porque a Alemanha já tinha avançado bastante na desativação de centrais nucleares. Agora, com as limitações de fornecimento de gás russo, o que eles fizeram foi queimar carvão para gerar energia. Sim.
o que é muito mais poluente e muito mais danoso para o ambiente do que centrais nucleares, com manutenção. Quando elas vazam ou explodem, é uma catástrofe apocalíptica, mas se elas forem bem cuidadas, elas podem funcionar muito bem. No Japão, né? Foi o Fukushima, o que aconteceu na Belarus, em Chernobyl, que até hoje tem uma carapaça de concreto que foi colocada por cima, mas tem uma região muito grande de terra de ninguém, que está altamente poluída, contaminada com radioatividade, que ninguém pode viver, você não pode ter plantação, nem criação nenhuma, porque sai tudo radioativado. Então tem um volume muito grande de doenças mentais, malformações de pessoas que foram afetadas pela radiação e que você não pode falar. A Prêmio Nobel de Literatura, Tatiana Alexeyevich, tem um livro que foi, depois que ela foi premiada, foi traduzido para o português, Vozes de Chernobyl, em que ela entrevista, principalmente mulheres, que viveram aquilo e que contam coisas de arrepiar os cabelos do que foi essa experiência. Então, uma central nuclear, quando explode ou quando vaza, é uma desgraça. Mas se for bem cuidada, polui muito menos que queimar carvão. Então, acho que nesse ponto também o Brasil tem uma grande vantagem. A gente tem uma matriz energética limpa, renovável, e se diminuiu a proporção da energia hidrelétrica em relação a 20 anos atrás, é porque aumentou a eólica e a solar, o que é muito bom. Mas, de vez em quando, ainda querem proteger as termoelétricas, que daí é um lobby setorial que não quer perder essa boquinha. Mas eu acho que a gente precisa insistir nas energias limpas. A Europa já viu que depender excessivamente do gás russo foi uma escolha estrategicamente muito arriscada. Como isso vai ficar depois, a França já tem reativado, está colocando em revisão e em funcionamento novamente algumas centrais nucleares que estavam mais ou menos deixadas de lado. Então, a Alemanha já tinha ido mais longe nessa desnuclearização. Então, há décadas atrás, tinha para todo lado uns adesivinhos, assim, um solzinho e escrito energia nuclear, não obrigado. Atomkraftwerk, nein danke. Então, os alemães tinham um orgulho de dizer nós estamos nos desnuclearizando. Agora talvez eles precisem voltar atrás, porque é melhor central nuclear do que usina de carvão para gerar energia elétrica. Parece um retorno ao século XVIII. Né? Sim. e militarmente? Veja, eu acho que aí a gente pode... Eu acho que a história ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo hoje. Se você pensa o seguinte, depois que acabam os 25 anos das guerras, você me fez uma pergunta, eu vou um pouco mais longe, mas eu não vou fugir da resposta. Depois de 25 anos das guerras, da Revolução Francesa e do período do Napoleão, no Congresso de Viena de 1814 e 1815, a França era o agressor. O que os outros fizeram? A Rússia, a Prússia, a Áustria, a Inglaterra. Trouxeram a França, claro, derrubaram Napoleão, mandaram Napoleão para Santa Helena. Primeiro para Elba, ele voltou, depois mandaram mais longe para Santa Helena. Puseram a França como um dos 5 grandes para montar a Europa do Congresso de Viena. Com percalços, essa Europa durou quase 100 anos. Explode de uma vez com a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Depois da Primeira Guerra, o que a França faz? Exatamente o oposto do que tinham feito com ela 100 anos antes. Vem aquele discurso de que a Alemanha tem que pagar. L'Allemagne payera. Botaram indenizações de guerra tão pesadas em cima da Alemanha que a Alemanha acabou de pagar em 2018. Levou 100 anos para pagar todas as indenizações de guerra. As indenizações foram tão pesadas que deu uma hiperinflação
uma das piores da história, em que você tinha a desvalorização do marco alemão, as pessoas levavam um carrinho de mão de dinheiro para sair da padaria. E de um dia para o outro o dinheiro se desvalorizava mais. E isso preparou o caminho para a ascensão do nazismo e do Hitler. Porque ele falou, olha, se nós formos fracos, olha o que fizeram conosco. Então, a Alemanha, depois de 45, resolve que você tem que proibir todo extremismo. Sim. Ao mesmo tempo, é preocupante ter um partido de viés neonazista como alternativa para a Alemanha, Alternative für Deutschland, de extrema-direita pesado, e que já se tornou uma força importante dentro do parlamento. Mas eu acho que a Alemanha já entendeu que eles são muito mais poderosos economicamente, intelectualmente, tecnologicamente, do que querendo impor pela força. Então eu acho que um risco de agressão militar por parte da Alemanha de hoje para frente, eu acho que não existe. Uma outra coisa, eles continuam brigando entre eles, mas com palavras. A União Europeia é uma coisa muito importante, porque eles brigaram entre si durante séculos. E depois eles viraram parceiros econômicos, estão tão imbricadas as economias nacionais, que você não consegue separar. Olha que bobagem foi o Brexit. Venderam para o eleitor britânico como, olha, pode ser uma coisa boa a gente retomar o controle das nossas decisões. Foi um desastre. Mostrou que é completamente antieconômico, porque as economias estavam integradas, você volta a ter que apresentar papéis para entrar e sair da fronteira, você teve problema de desabastecimento, de falta de mão de obra, um monte de coisas que começaram a dar errado. A Inglaterra está com mais inflação, menos recuperação econômica do que outros países que também sofreram durante a pandemia. Então, o Brexit é para ser estudado como o que não deve fazer um país. E não é porque eu trabalho com direito internacional e acredito que é um caminho, em vez de guerra, de você construir pontes e de você construir diálogo. Porque os países hoje em dia são cada vez mais interdependentes. Nenhum consegue funcionar sozinho. Você precisa trabalhar junto. É difícil, sim. Você ter uma equipe de pessoas trabalhando junto, às vezes é difícil. Mas sozinho ninguém consegue. Você ter um país trabalhando sozinho, ninguém consegue. E a Inglaterra já estava com tudo adequado, né? A Inglaterra está mostrando isso. Pois é. Mais duas para a gente terminar essa parte da guerra. Lá. Até porque é um tema assim que merece assim vários programas, porque é uma guerra que está acontecendo. Né? Sim, e não tem perspectiva de acabar rápido. Pois é. Eu queria saber a respeito da OTAN, professor. O papel da OTAN, uma organização não agressiva, de defesa, e agora, a partir da guerra, o que eles ganharam em conhecimento tecnológico de armamento e o futuro da OTAN? Essa instituição, ela tende a se diluir? Acho que não. A gente tem que pensar que a OTAN foi criada no contexto pós-Segunda Guerra Mundial com a Guerra Fria. Então, quando começa a se desenhar essa confrontação de dois blocos, no ocidental e o bloco soviético. E daí foi criado do lado ocidental a Organização do Tratado do Atlântico Norte e do bloco soviético foi criado o Pacto de Varsóvia. Então eram duas organizações, alianças militares, defensivas em relação aos seus parceiros, mas um lado sabia que se atacasse o outro, viriam todos os parceiros daquela aliança juntos. Então, quando se desfaz a União Soviética e desaparece o Pacto de Varsóvia, a OTAN ficou um pouco como o título daquela peça do Pirandello, 6 personagens em busca de um autor. Então, sem o seu oponente, a sua contraparte do bloco soviético, qual era o papel da OTAN? Então a OTAN estava meio procurando a sua identidade. Com essa
enorme bobagem e erro estratégico monstruoso feito pela Rússia invadindo a Ucrânia, a OTAN volta a ter um papel. Olha quantas vezes aparece o secretário-geral da OTAN na sua televisão por semana dando declarações. Então, eles voltaram a ter um papel e uma presença que tinham desaparecido desde o fim do Pacto de Varsóvia. Então, qual é o futuro da OTAN? Eu acho que o estrago feito pela Rússia agora vai levar alguns anos para que se diminua a oposição e a resistência. Eu acho que enquanto houver essa polarização, como está colocada agora, a OTAN está o pessoal da OTAN está com emprego garantido por alguns anos, pelo menos eu acho. E assim, se a gente pensar em acordos de paz, né, o que o Brasil pode fazer? As suas relações internacionais, o Ministério das Relações Internacionais, o que pode ser feito? Será que o Brasil pode entrar nisso e desenvolver um documento em parceria com outras nações? Gostaria. Eu acho que seria interessante. Eu acho que é pouco provável, porque houve uma certa hesitação do governo Lula em relação a fazer um discurso que queria parecer neutro e que foi lido como favorável à Rússia pelos ucranianos. Esse encontro desta semana em Nova York entre os presidentes do Brasil e da Ucrânia foi positivo, pelo menos pela primeira vez tiraram foto dos dois juntos, mas eu acho que foi um pouco, cada um expôs a sua posição e disseram, vamos colocar as nossas equipes para trabalhar, mas não tem nada conclusivo. E eu volto a dizer o que eu te falava há pouco, que o Brasil dizer precisamos negociar, precisamos da paz, para a Ucrânia é inaceitável congelar a guerra no ponto em que está, com a Rússia ocupando toda a faixa oriental do território ucraniano. Então eles não querem que o que aconteceu com a Crimeia em 2014 seja ampliado para toda a zona leste da Ucrânia. E se os russos puderem ficar uma trégua ou um armistício, eles terão tempo de consolidar a presença nessas regiões que ainda não está totalmente assegurada. Então, congelar a guerra agora e deixar os russos até onde eles conseguiram chegar, para a Rússia é o melhor que eles podem esperar. A Ucrânia já disse que isso para eles é inaceitável. Aí eu não vejo como uma proposta de sentar e conversar, como o Brasil tem falado, poderia ser aceitável, principalmente para o lado ucraniano. É um ponto que deve se desenvolver mais na parte de documento. Até agora eles só perderam território, Sim. riqueza, população, dinheiro, nesse esforço de guerra que eles não foram responsáveis e que eles estão segurando à frente de batalha sozinhos. Um apoio de tecnologia, de dinheiro, de armamentos, mas os outros estados estão fazendo questão de, olha, eu não passo desse ponto para não colocar em conflito direto com a Rússia. Então, para a Ucrânia não é aceitável. Sim. Então, a gente abandona 20% do território ucraniano e esquece todo o estrago que os russos fizeram. Não é aceitável. Professor, ainda nesse encontro, nessa série de atividades do presidente Lula na Assembleia da ONU, ele teve encontro com Joe Biden e foi um encontro diferente, no qual se estabeleceu um acordo para melhorar a vida dos trabalhadores. Sim. Primeiro, esse é um ponto que o Lula sempre defendeu, mas o Biden, isso foi combinado, será? De onde surgiu isso? Porque assim, os Estados Unidos perdeu essa tradição já tem um tempo já, né? Sim. Veja, tem uma agenda positiva que pode ser trabalhada.
com os Estados Unidos, na reunião do G20 em Nova Delhi, aquele painel que foi organizado sobre energia e cooperação, né, nessa área, então um viés energia e conscientização ambiental, que é útil, é necessário, a gente precisa fazer isso. A desregulação climática está aí, a gente vê isso acontecendo. Nós estamos agora na última semana do inverno com temperaturas acima de 30 graus, em 40 graus em vários pontos do país. Então, desregulação de chuvas e de secas e tal. Acabamos de ter um problema no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, e seca de um lado, excesso de chuva do outro. Então, quem não quer enxergar a desregulação do clima por atividade humana, então são atividades humanas que causaram toda essa desregulação, é porque está realmente querendo tapar o sol com a peneira, porque isso está cada vez mais evidente. Então, a agenda ambiental não é só um discurso da esquerda, não é só um discurso setorizado, é uma coisa que todo mundo tem que ter consciência de que o estrago que foi feito já é tão grande que a gente precisa de um grande esforço conjunto para que tenha um planeta habitável para as próximas gerações. Então, quando a gente fala em direito ambiental, de desenvolvimento sustentável, ou seja, que o desenvolvimento que não acabe com o futuro, e de responsabilidade perante as gerações presentes e futuras, é isso. Que mundo fica para os que vêm em seguida? Então eles vão conhecer bichos e plantas só por imagens guardadas em memória de computador. Então essa destruição do ambiente pela atividade humana é um impacto enorme. Isso pode ser trabalhado numa agenda, então, Índia, Estados Unidos, Brasil. E poluição e dano ambiental não respeita a fronteira política de Estado. Por isso você precisa trabalhar com outros países. Então, essa agenda ambiental, a agenda de energia, a agenda de cooperação em matéria de ciência, de cultura, de educação, pode ser muito positiva. E assim, essa dos trabalhadores eu achei interessante. Mas tem que pensar que você diz, os Estados Unidos, mas o Biden é democrata. Sim. Se ele fosse um republicano, daí não teria essa agenda pró-trabalhador no discurso internacional, eu acho. E me permite o recorte, porque assim, quando a gente fala de crise climática, as populações mais pobres, historicamente, a população negra é a que mais sofre. Sim. Tem que fazer esse registro. Sim. Isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Também. E em outros países também. Então, é mais do que urgente, né? Sim. Mais do que urgente. Professor, vamos agora aos BRICS. Vamos lá. Ao BRICS. E a primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte, esse grupo, esse ajuntamento de países, eles têm representatividade, digamos, para ofuscar o protagonismo da ONU? Acho que não. A comparação com a ONU não dá. A ONU são 193 estados, então tem um pouquinho mais de estados no Comitê Olímpico Internacional e na Federação de Rugby. Mas a ONU tem praticamente, tem quase todos, tem alguns que até hoje não. Então a Palestina é observador, mas não é ainda membro pleno, e tem algumas restrições operacionais. Alguns que não participam, mas 193 estados, você não há uma outra organização que possa ofuscar a ONU. O que o BRICS Plus, ou seja, agora aos 5 originais, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, juntaram-se mais 6, então a Arábia Saudita, a Argentina, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Etiópia e o Irã. Então, agora, com 11 países, o BRICS virou China mais 10. Então, eu acho que pode ser um contraponto ao G7. Tá. Pode ser um contraponto à aliança Estados Unidos, União Europeia. Então, pode ser... isso talvez interesse mais
para a China e para a Rússia, ter um bloco que se contraponha ao Ocidente. Essa configuração de um BRICS anti-Ocidente não interessa para a Índia, não interessa para o Brasil, não interessa para a África do Sul. Então, eu acho que essa entrada dos novos cria uma nova dinâmica para o BRICS que a gente ainda não sabe como funcionará. Então, a partir de 1º de janeiro de 2024, que o BRICS passa a ter 11 parceiros. Com a particularidade que é interessante de que o BRICS não é uma organização internacional, então não há um tratado constitutivo, não há um procedimento de entrada de novos integrantes como você tem na ONU ou em qualquer outra organização, você tem um procedimento cumprindo o tratado constitutivo daquela organização. Mas, embora o BRICS não seja uma organização, eles criaram uma organização, o novo Banco de Desenvolvimento, com sede em Xangai e com a atual presidente brasileira, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. E exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Qual o papel da Dilma à frente do banco? Digamos assim, o que ela deveria fazer para aumentar a circulação de dinheiro entre esses países? Veja, a ideia do novo Banco de Desenvolvimento foi muito interessante, porque os países dos BRICS, desde o começo, têm um discurso de que é preciso reformar as instituições financeiras internacionais, reformar, mas não explodir, não acabar com elas. Ou seja, o Fundo Monetário Internacional e o Grupo Banco Mundial, criados pós Segunda Guerra Mundial, precisam de ajustes, de uma reformulação para refletir o mundo de hoje, em 2023, é diferente do mundo pós-1945. Enquanto isso não é feito, aumentando as proporções da participação de países como a China, a Índia, o Brasil também poderia, o que eles fizeram? Então, nós criamos uma outra organização financeira internacional. O novo Banco de Desenvolvimento, com sede em Xangai, e era um presidente brasileiro, o Marcos Troijo, agora com a Dilma Rousseff na presidência do banco, pode financiar projetos de infraestrutura e outros projetos que sejam aprovados pelo banco, não só dos antes 5, doravante 11 participantes do BRICS, mas também de terceiros estados que podem apresentar projetos e serem financiados pelo novo Banco de Desenvolvimento. E então, é uma alternativa melhor do que as antigas? E é também uma alternativa para dizer, olha, enquanto não reformulamos FMI e o Banco Mundial, nós fazemos um outro que pode funcionar de uma maneira mais acolhedora para países que encontravam problemas para ser financiados por essas instituições tradicionais. Sim, até porque o Banco Mundial ele tem requisitos, né, que devem ser cumpridos para se obter o financiamento. No caso do BRICS não haveria. Não, todo banco precisa ter critérios para emprestar dinheiro. Todo banco precisa ter critérios para aprovar um projeto que vai receber financiamento. Até para ter um mínimo de expectativa de retorno daquele aporte que faz ou daquele financiamento. Mas não ser necessariamente controlado, porque FMI e Banco Mundial sempre tem que ter presidentes de um lado europeu e do outro lado um norte-americano. Então, o novo Banco de Desenvolvimento diz, olha, nós também podemos influir criando uma instituição financeira internacional que não vai tirar do mercado o FMI e o Banco Mundial, mas pode ser mais uma alternativa para um país conseguir financiamentos. Pode aumentar a visibilidade do BRICS e de uma possibilidade de organizar o mundo de uma maneira diversa. Eu cheguei a acreditar. O presidente Lula falou. Eu cheguei a acreditar nos primeiros anos, como o BRICS não é uma organização, a gente vê o BRICS aparecer principalmente nas reuniões anuais de cúpula e nas declarações que são feitas depois das reuniões. E nessas sucessivas atas finais das reuniões, a cada ano eu gostava muito de ver
a declaração, geralmente era logo no começo, é preciso fortalecer a ONU, é preciso fortalecer a solução pacífica de controvérsias, os mecanismos de direito internacional. Como fica isso depois que um dos integrantes desse clube invade um país soberano, independente, que não era uma ameaça para a Rússia? Você veja a ata do ano passado, em que foi feita em maio a reunião, a invasão da Rússia na Ucrânia já estava desde fevereiro, eles puseram um parágrafo em que os países do BRICS manifestam preocupação com a situação na Ucrânia. Só esqueceram de dizer que a situação na Ucrânia acontece porque a Rússia invadiu. Então, esse discurso que o BRICS tinha ficou enfraquecido pela agressão russa contra a Ucrânia. A China tem se mostrado até certo ponto solidária. Eles não querem que isso perturbe os negócios. Sim. Mas até certo ponto, com alguma simpatia em relação à Rússia, porque isso é um laboratório para a China em relação a Taiwan. Então, qual é o preço que a Rússia paga por ter invadido a Ucrânia? Se nós invadirmos e tomarmos o controle de Taiwan, a relação de custo-benefício vale a pena? Porque tem esse discurso de província rebelde e tal, mas eles não querem perder clientes, eles não querem perder mercados. Sim. Mas a China e a Rússia, elas assinaram um acordo de parceria ilimitada. Então é uma coisa que também mexeu com as relações internacionais, porque tal parceria não havia nesse nível. Mas, ao mesmo tempo, a China se sente um pouco isolada e tem partido para uma atitude mais confrontacional com o Ocidente e com os Estados Unidos, sobretudo, que ninguém ganha com isso. A China não ganha, os Estados Unidos não ganham, o mundo não ganha com esse discurso confrontacional. Mas veja, quem são os parceiros que têm aparecido? A visita do ditador da Coreia do Norte para o Putin, quer dizer, temos coisas que podemos fazer juntos e tal. Isso mostra como a Rússia está isolada atualmente. E é preocupante. Um país que está isolado e que se sente ameaçado pode partir para atos extremos. E não esqueçamos que a Rússia tem o maior arsenal nuclear do planeta. Pois é. Ainda nesse aspecto do poder financeiro do BRICS, quanto isso pode aumentar, ser mais representativo, né, com a entrada desses países produtores de petróleo? Sem dúvida nenhuma, isso é estratégico, isso é relevante. Ao mesmo tempo, a gente pode também pensar que numa perspectiva de médio e longo prazo, se não explodirmos o planeta antes disso, pode ser obsoleto o petróleo daqui a algum tempo. Então, quem sabe energias renováveis podem passar a ter uma importância maior. No momento, claramente, é uma opção estratégica você ter parceiros, grandes produtores de petróleo com o qual você joga junto. Quanto isso vai funcionar, o BRICS com 11 daqui para frente, a gente precisa esperar para ver, a partir de janeiro de 24, porque havia, além do que é aparente do BRICS, das atas finais, das reuniões de cúpula, mais de uma centena de grupos de trabalho que se reúnem ou presencialmente ou virtualmente, principalmente durante os anos da pandemia, em temas muito importantes de energia, de sustentabilidade, de programas de cooperação na área de educação, de cultura, de ciência, de cooperação em alguns programas de satélites e outras tecnologias que podem... Da Índia.
também, que eles agora conseguiram uma realização que a Rússia tinha fracassado e eles conseguiram pousar numa região pouco explorada da Lua. E essa agenda de mais de 100 grupos de trabalho em andamento, os 6 novos precisam chegar, saber o que estava sendo feito e começar a participar e ver no que eles podem trazer alguma contribuição ou no que eles podem simplesmente acompanhar o que já estava sendo conversado para levar adiante a partir daqui com 11 e não mais com 5. Então, isso a gente ainda não sabe como será. Pode ser interessante? Pode. Torçamos que sim, porque agora já são 11, não é mais o BRICS com 5, que teve uma atuação interessante nesses anos. Eu acho que... Não, e mesmo um pouco antes, então, eu acho que tem uma visibilidade que dava para os 5 que mesmo a China isoladamente não tem. Se isso com 11 vai agregar mais visibilidade, mais impacto, nós ainda não sabemos. Claramente tem, com a presença do Irã, por exemplo, um viés anti-Ocidente. Volto a dizer, para a China e Rússia isso pode ser útil. Para a Índia, para o Brasil, não. O senhor falou do poder da China dentro do bloco. Como se dá esse domínio, essa hegemonia? Veja, de longe é a maior economia dos 5. Então, quando faziam as contas Então, em termos de população, já se declarou que provavelmente a Índia passou a China no começo desse ano, e se não foi bem no começo desse ano, até o fim do ano, isso com certeza está comprovado. Então, em termos populacionais, não mais. A Índia empatou, passou um pouquinho adiante. Mas a economia chinesa é 5 ou 6 vezes o tamanho da economia indiana. E estas duas são maiores do que as outras, então, do que o Brasil, a Rússia, a África do Sul. Então, essa primazia da China era pelo seu próprio tamanho, como economia, como população. Como economia, a Índia chegou junto. Como população, chegou junto. Como economia, está bem atrás. Sim. Então, aí precisa ver qual será a dinâmica do BRICS com 11. Como eu te falei, eu acho que será China mais 10. Professor, para a gente encerrar, eu gostaria de falar o seguinte. O presidente Lula ele mostrou força ao conseguir que a Argentina entrasse no BRICS. E agora? A partir do momento que a Argentina tem uma eleição aí na sequência, como que vai ficar se caso a Argentina fale, não vou participar, não quero? Veja, eu acho que faltou combinar com os argentinos. Essa presença da Argentina no BRICS, eu acho que foi uma boa iniciativa do Brasil e do governo Lula. Mas, logo depois, dos 3 candidatos para a eleição presidencial, 2 já disseram que não têm interesse no BRICS e que, se ganharem a eleição, vão dizer não, muito obrigado. Tanto o Milei, que é de extrema direita, quanto a Bullrich, que também é mais para a direita. Então, se o Massa, que seria o mais próximo de uma continuação da linha do Fernandes, ganhar a eleição, o que, em princípio, é menos provável porque ele é o que ficou em terceiro lugar dos 3 candidatos, mas a diferença é muito pequena entre eles. A economia está complicada e não se sabe ainda quem ganha a eleição, se um deles terá condições de reunir votos suficientes para ganhar no primeiro turno, ou se ainda haverá um segundo turno. Mas,
2 dos 3 candidatos já disseram BRICS, não, muito obrigado. Então, não sei, só se o Massa ganhar é que talvez tenhamos a Argentina parceira nos BRICS também, a partir do ano que vem. Mas causaria uma bagunça no BRICS? Veja, convidaram 6, e 5 entram e o 6º diz, olha, não, muito obrigado. Eu acho que não vai abalar, até porque, Fernando, eu acho que nesse momento a Argentina precisa botar a economia e a casa em ordem para poder participar de uma maneira mais efetiva em cenário internacional. Um mínimo de casa em ordem você precisa ter para as coisas poderem funcionar. Então, a inflação, a retração da economia, o aumento do desemprego, principalmente entre os jovens. Então, você tem um êxodo de cérebros de várias áreas muito acentuado. Eu te dou o exemplo na minha área, no direito internacional. Você tem bons especialistas argentinos lecionando nos Estados Unidos, em diferentes universidades, em Paris, em Genebra, e na Espanha, em outros lugares do mundo. Por quê? Porque as condições em casa estavam tão complicadas que você parte. Então, universitários sempre circularam de um país para o outro. Durante a Idade Média, já toda a Europa culta falava latim e ensinava em diferentes universidades. Então, universitários é uma classe que circula pelo mundo. Mas você encontra colegas argentinos pelo mundo inteiro porque eles precisaram se deslocar para conseguir empregos melhores e condições melhores para trabalhar. Então, a Argentina precisa botar um pouco a casa em ordem. E a gente precisa falar isso com muito cuidado, porque o Brasil também tem muita coisa para pôr a casa em ordem, dos estragos do governo anterior e de uma dívida histórica de desigualdade social. Apesar do discurso do Buarque de Holanda, pai do brasileiro homem cordial, nós somos um dos países mais violentos e mais injustos do planeta, e essa desigualdade é muito grave e é totalmente revoltante você falar em meritocracia quando as pessoas partem de condições brutalmente desiguais. Como é que você pode dizer que é uma competição se alguns partem com um monte de vantagens em relação a outros? Então, a questão de cotas, a questão de bolsas, a questão de apoio, como a Universidade Zumbi dos Palmares faz, e as universidades públicas, como a USP estão começando a fazer e estão fazendo, e já tem aparecido o resultado. Então, eu vejo que alunos que vieram como cotistas são, às vezes, os mais motivados na sala de aula, que fazem pergunta, que vão pesquisar um assunto que você mencionou na sala de aula, vêm conversar depois. Então, eu acho que tem uma dívida histórica de desigualdade e de injustiça social que o Brasil precisa enfrentar. E isso traria mais desenvolvimento para todos e traria também mais paz e condições melhores de vida para todos. Porque a desigualdade gera um monte de problemas que nós temos. Então, é um país que tem um potencial enorme, mas tem uma dívida social brutal que precisa ser combatida e diminuída. E com isso, Argentina e Brasil têm que se ajudar e ambos se levantarem. Né? Sim. Apesar dos problemas, Argentina e Brasil são parceiros comerciais importantes. Então, depois de China, Estados Unidos, a Argentina é um parceiro comercial importante do Brasil. Ao longo dos anos, isso tem oscilado. Então, em momentos em que o câmbio era favorável para eles, vinham mais turistas argentinos para o Brasil. No momento o câmbio está mais favorável para nós, as companhias aéreas têm aumentado os voos para a Argentina, porque a procura de turistas brasileiros pela Argentina aumentou bastante. Então, isso... toda essa relação da gente brincar com los hermanos, porque aí amigos a gente escolhe, os vizinhos a gente tem os que tem, então por isso são los hermanos, porque eles são nossos vizinhos.
Então, em vez de brigar, você trabalhar junto, isso a gente já viu que é melhor. Então, durante tempo, era absurdo, você tinha uma porcentagem enorme das forças do Exército Brasileiro ao longo da fronteira com a Argentina. E milhares de quilômetros de fronteira na selva amazônica, sem ninguém para tomar conta. Então, você neutralizar, dizer, olha, nós não precisamos nos preocupar com uma ameaça militar argentina, levou muito tempo para fazer. Isso a gente ainda tem que lembrar, o Mercosul começa em 91. Hoje em dia, acho que nem a velhinha de Taubaté acredita mais no Mercosul. Mas foi importante para você diminuir essa tensão e as pessoas acreditarem que, olha, dá para trabalhar juntos em uma porção de coisas. Porque, queiramos ou não, tem um comércio importante entre os países, não só Brasil e Argentina, os países da região, e a gente não pode negligenciar que eles estão mais perto. Sim. É mais fácil. Já tem infraestrutura para fazer fluir o comércio, serviços, e tem coisas que podem, inclusive, ser fatores reguladores. Então, quando você tem, por exemplo, uma quebra de safra num país e sobe o preço, você pode ajudar a normalizar estoques e preços, levando de um país para o outro. É antieconômico você transportar grandes quantidades de grão para o outro lado do mundo. Mas entre países vizinhos, você pode fazer isso de uma maneira muito mais rápida e com custo menor. Então, trabalhar com os vizinhos é a coisa mais óbvia para cada um de nós, pessoas físicas, Sim. e para os países também. Porque tem coisas que são mais parecidas entre quem mora perto da mesma região. E se no futuro tiver a oportunidade de fazer transações comerciais mediante a moeda de cada país, como Sim. disse o presidente Lula no Sim. BRICS, né, seria importante também. Acho interessante, eu acho que isso pode ser feito. A questão não é de você criar uma moeda comum, os europeus levaram décadas para instaurar o euro a partir de 2002 e alguns países ainda não participam da zona do euro. Mas você ter uma unidade de valor de referência, isso a gente fez várias no Brasil, que foi uma forma de controlar e combater a inflação também. Você ter uma unidade de cálculo na qual as exportações sejam calculadas e liquidadas, sem precisar comprar dólar e vender dólar, isso é perfeitamente viável. Mas não basta que os governos criem, é preciso que o mercado aceite e use. Se o mercado não usar, fica só mais uma construção teórica sem resultado. Professor, muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Foi muito bom conversar com você mais uma vez, Fernando. Pessoal, foi um prazer. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem.